Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal Curiosidades da História. No relato de hoje iremos adentrar no íntimo mais sombrios da psique humana, onde a linha tênue entre a normalidade e a monstruosidade se desvanece. No âmago deste relato arrepiante está o vampiro de Niterói, Marcelo Costa de Andrade, cuja vida é entrelaçada com uma série de atrocidades que assolaram o Rio de Janeiro nos anos 90. Por trás de uma máscara de banalidade, Marcelo trilhou um caminho de horror e desespero, mergulhando em um abismo de violência inimaginável. Crianças inocentes se tornaram suas vítimas, enquanto ele teceu uma teia de terror que envolveu a cidade. Este relato perturbador é um mergulho profundo na mente de um serial frio, revelando os horrores que se escondem nas sombras da sociedade. Vamos ao caso. Durante um período de 8 meses, o indivíduo em questão causou o falecimento de 14 crianças de forma brutal, ganhando notoriedade pela crueldade e sadismo de seus atos. Marcelo, filho de Sônia Xavier Costa, empregada doméstica, e seu pai, um balconista de bar, sofria com a violência desde cedo, pois assistia sua mãe passar por agressões físicas diariamente proporcionadas pelo seu pai. Lá pelos seus 5 anos, ocorre a separação de seus pais, e ele foi obrigado a se mudar para o Ceará e morar com seus avós. A convivência com os seus avós durou até os 10 anos de idade, quando sua mãe o trouxe de volta para o Rio de Janeiro, onde passou os próximos anos dividido entre a casa da mãe e de seu pai, enfrentando dificuldades e hostilidades em ambos os ambientes. Decorrido certo tempo dessa rotina, ele foge de casa e passa a morar na rua, sobrevivendo através da venda do seu próprio corpo. Sobreviveu nas ruas até ser acolhido pela Casa dos Meninos, uma entidade que abrigava garotos de 6 aos 13 anos. Ao completar 14, infelizmente, já não podia mais morar na casa, novamente volta para as ruas e para a venda do próprio corpo, da qual ele não gostava, mas era a única forma que encontrara para sobreviver. Já mais velho, ele conhece um porteiro de prédio com o qual começou a se relacionar. Morando com o homem, passou a frequentar os cultos de uma igreja evangélica. Aparentemente, havia encontrado estabilidade em sua vida, pois voltou a morar com a mãe, arrumou um emprego fixo, como vendedor de bolsas e mais tarde, como distribuidor de folhetos nas ruas cariocas. Por menos conturbada que sua vida parecesse estar, foi justamente nesse período em que a sua horrenda trajetória psicopata foi revelada. Tudo teve início com a investigação da morte duvidosa de um garoto de apenas 6 anos de idade. Ivan havia sido encontrado em 1991 sem vida em um esgoto, vestindo apenas a bermuda. Investigadores acreditavam se tratar de um afogamento, mas a autópsia indicou que o garoto havia sofrido uma morte por sufocamento e posteriormente sido violado mesmo já sem vida. O irmão do garoto, Altair, foi interrogado pela polícia e relatou todo o ocorrido, esclarecendo praticamente todo o caso. Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho, que lhe havia prometido oferecer um almoço. Na época, o pré-adolescente morava numa área de baixa renda do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica que tinha outros 5 filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria oferecido uma quantia em dinheiro para que os dois o ajudassem a realizar um evento de cunho religioso. Os 3 pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores de um viaduto localizado no bairro Barreto. Nesse momento, Marcelo tentou um beijo em Ivan, mas ele fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Altair assistiu a tudo o que aconteceu, ou seja, viu seu irmão ser violado por Marcelo, que, após o ato, lhe suprimiu a vida por sufocamento. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo indivíduo até um posto de gasolina onde se limpou sob os olhares atentos do mesmo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve compaixão do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que comparecer ao trabalho para buscar seus papéis. Assim que se distraiu,
Altair aproveitou e fugiu do indivíduo correndo o mais rápido que pôde. Quando chegou em casa, ele não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o acontecido para uma das irmãs mais velhas dias depois. Marcelo não procurou Altair nem tentou esconder o corpo, mas teria retornado ao local dias depois para modificar a posição. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento. Quando a mãe de Ivan identificou o corpo, Altair guiou os policiais até o local onde Marcelo trabalhava. Ao ser confrontado, Marcelo admitiu o delito de imediato, sem exibir qualquer reação de surpresa. A partir da reconstrução do episódio que tirou a vida do garoto, a polícia iniciou uma árdua investigação. Marcelo, que confessou a autoria de imediato, e em tom irônico afirmou estar surpreso com a lentidão com a qual foi encontrado pelos policiais. Na delegacia, ele confessou outros eventos na qual havia participado, descrevendo com frieza e clareza todas as ações terríveis cometidas contra 14 crianças que tinham de 6 a 13 anos. Os atos de violência foram cometidos em um curto período de 8 meses. O primeiro deles ocorreu em abril de 1991, quando voltava do trabalho. Ao encontrar com um garoto vendendo doces na avenida, Marcelo abordou a criança oferecendo dinheiro em troca de ajuda em um ritual religioso que nunca aconteceria. Ao levar o menino para um matagal, o monstro tentou abusar de sua vítima que resistiu, fazendo com que Marcelo o agredisse com uma pedra e depois o sufocando e consumando o ato logo a seguir. Era o começo de uma trajetória de atos violentos e insano. Foi a partir de sua segunda vítima que imortalizou o período pelo qual seria conhecido. Ao abordar da mesma maneira o garoto Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, o vampiro de Niterói provocou um ferimento na cabeça do menino, bebendo o líquido que escorria e também parte era guardado em uma vasilha para ser consumido mais tarde. Neste caso também houve abuso. Marcelo está sob custódia em instituições psiquiátricas desde 1993, e admitiu sua responsabilidade em 13 dos 14 atos violentos e fatais pelos quais foi acusado, sendo 8 deles esclarecidos pela investigação policial. Em outubro de 2017, após cumprir 24 anos de pena, a defesa de Marcelo buscou sua libertação. No entanto, a promotora do caso argumentou que ele não estava apto para ser solto do hospital psiquiátrico. Marcelo demonstra orgulho por seus atos criminosos e parece não compreender a gravidade de seus atos. Além disso, a equipe médica responsável por sua internação nunca recomendou sua liberação. A opinião da promotora coincidia com a avaliação da equipe médica do hospital, que o diagnosticou como portador de uma doença mental incurável, sem condições para um tratamento terapêutico eficaz. Antes de finalizarmos, segue uma última informação sobre o caso. A libertação de Marcelo poderia ter ocorrido em dezembro de 2021, conforme prevê a legislação penal brasileira, já que a pena privativa de liberdade máxima no Brasil é de 30 anos de reclusão. Presos inimputáveis podem ficar sob a custódia do Estado pelo tempo que as instituições julgarem necessário para a proteção deles e de outras pessoas. Em vez de uma prisão, eles são mantidos em um hospital de custódia, que recentemente foi fechado. Com o fechamento, os presos perigosos serão transferidos para centros de atendimento psicossocial, CAPS, semelhantes aos hospitais de custódia, mas com um pouco mais de respeito aos direitos humanos. Os psiquiatras que trataram Marcelo sugeriram que ele permanecesse mais tempo detido, pois um dos médicos afirmou que, em hipótese alguma, ele deveria ser solto, pois apresenta as mesmas atitudes infantis e não mostra nenhum sinal de arrependimento pelos crimes que cometeu, frequentemente se gabando deles. Ainda assim, ele poderá ser liberado em 2024 com o fechamento dos hospitais judiciários.